O Viver Ciência está de volta com a presença do professor Carlito Lariuti, que é doutor em Física, e professor Felipe Terra Martins, doutor em Química. Estamos falando sobre um estudo da UFG que busca identificar a estrutura de substâncias extraídas de plantas do cerrado. Vamos entender as aplicações dessa pesquisa? Então vamos ver através da reportagem. Nós farmacêuticos temos o dever, e a responsabilidade de garantir métodos que sejam adequados para a realização desses controles de qualidade. Então esses métodos eles têm que assegurar que todos os ensaios a serem realizados com os medicamentos possam garantir o real controle de qualidade e para que possamos colocar no mercado produtos de qualidade. A indústria farmacêutica desenvolve produtos de duas ordens, naturais e derivados. E cada descoberta depende da atuação de diversos profissionais, mas principalmente do acompanhamento acadêmico. Existe uma gama muito grande de pesquisas que são realizadas nessa área e pode originar tanto fármacos ativos oriundos de plantas, como também moléculas modificadas a partir desse conhecimento, sempre baseado em pesquisas. O controle de qualidade é feito com base na literatura farmacêutica brasileira e em regulamentos estabelecidos no Brasil e no mundo. Para a produção de medicamentos à base de plantas, são necessários alguns critérios científicos, daí a necessidade da pesquisa. Quando você tem um fármaco, um medicamento derivado de uma planta, existem condições para que essa planta permita a extração desse princípio ativo que tem essa funcionalidade. Por exemplo, uma única planta você pode possuir no caule, nas folhas, no fruto, na flor, diferentes condições e diferentes funcionalidades, o que deve ter um cuidado muito grande para que a população saiba distinguir onde e qual é a origem que deve ser utilizado de cada planta. Vamos continuar o nosso bate-papo. Professor Carlito, que áreas do conhecimento estão envolvidas nesta pesquisa e como essa interação contribui para esse desenvolvimento científico? Então, envolve a parte da biologia, na parte botânica, na coleta dessas amostras, a parte da química, que vai então separar as substâncias potencialmente ativas, muitas vezes cristalizar e fazer alguns testes. Depois entra a parte da física, a cristalografia, que é uma fronteira entre a física e a química, para a elucidação da estrutura cristalina por difração de raio-x. Em sequência disso, vem também a biologia para fazer os testes in vitro, in vivo e posteriormente em humanos. Professor Felipe, em termos de estrutura, a gente quer compreender melhor. O que determina que uma substância ela pode ser usada ou não para a produção de um medicamento, de um fármaco, digamos assim? O conhecimento dessa posição dos átomos dentro de uma molécula permite nós inferirmos como que esta molécula vai interagir com um receptor biológico. E dizer se uma molécula vai ter uma atividade biológica ou não passa necessariamente pela essa interação com esse receptor biológico. Não só a interação, como também a especificidade e a seletividade desta molécula com o receptor. Então a cristalografia, ao elucidar a estrutura, permitir nós conhecermos não só a estrutura atômica, mas toda a conformação da molécula no estado cristalino, permite nós entendermos como vai ser esse padrão de interação dessa molécula com o receptor, que então vai permitir caracterizar essa molécula como um novo fármaco. E qual é o custo para a aplicação desta tecnologia, por exemplo, que nós estamos discutindo hoje aqui? Eu poderia dizer para a gente montar um laboratório hoje, só na parte de fração de raio-x, para fazer a elucidação das estruturas, geraria em torno de R$1,5 milhão, R$2 milhões. Agora a gente quer saber, professor Felipe, que tipos de medicamentos podem ser desenvolvidos a partir desses estudos dentro da pesquisa? Então, como reiterando o que o professor Carlito disse, a cristalografia, a determinação estrutural é parte desse processo em todas as esferas terapêuticas. Todos os medicamentos, eles podem ser, eles não necessariamente têm que ser, na medida do possível, na medida que eles são capazes de formar cristais, de ser analisados via difração de raio-x, via cristalografia. Então, desde medicamentos anestésicos até medicamentos anti-HIV, todas as classes terapêuticas necessariamente podem passar e devem passar pela caracterização via difração de raio-x. E só reforçando o que ele coloca, lembrando que a técnica de difração de raio-x ela é aplicada apenas naquelas amostras que é possível ser cristalizada, formada em cristais. Se a gente não conseguir cristalizar, não poderia usar essa técnica, teria que recorrer a uma outra técnica que poderia chegar ao resultado que se espera, caso contrário, não teria como ter o resultado final. Então é a técnica aplicada apenas para cristais, para amostras que possam ser cristalizadas.
Eu queria saber, em relação a essa peça da engrenagem, como se comporta essa pesquisa nesse processo que culmina na produção de um novo remédio. Normalmente, a produção final desse produto é pela indústria farmacêutica. Então, a pesquisa que a gente desenvolve é de chegar até dizer, ó, aqui está uma amostra na qual ela tem essas propriedades farmacológicas. A partir daí, então, transfere essa tecnologia para uma indústria farmacêutica e ela, então, vai produzir o medicamento propriamente dito. Ok, o Viver Ciência vai para um rápido intervalo. Em seguida, continuamos com mais perguntas aos nossos entrevistados, professor Carlito Lariucci e professor Felipe Terra Martins. Continue conosco, não saia daí. Um pré-projeto, ele é, como o próprio nome disse, antecede. Então, ele é uma carta de intenção. Então, quando eu vou, por exemplo, me candidatar a ser aluna de um mestrado, a uma seleção de mestrado, eu digo qual é o meu pré-projeto, ou seja, o que eu pretendo com esse mestrado. Que tipo de pesquisa eu quero fazer, que tipo de dissertação eu vou elaborar. Da mesma forma, quando eu vou me submeter a um concurso ou uma seleção pública, eu digo qual é o meu pré-projeto, qual é a minha intenção ao pleitear aquela vaga ou ao pleitear aquele local, aquela colocação. O projeto, ele é uma consequência do pré-projeto. Após a declaração, no momento em que o pré-projeto é aceito, para conseguir, por exemplo, um financiamento ou para ser avaliada numa seleção de mestrado, eu faço um projeto. O que é o projeto? O projeto normalmente é um projeto de pesquisa, onde eu digo o que eu vou pesquisar, qual é a justificativa, quais são as razões que me levaram a fazer essa pesquisa, quais são os antecedentes dessa pesquisa, que conhecimentos anteriores já foram produzidos, como, onde e quando eu pretendo obter os dados e de que maneira eu pretendo tratar estes dados e de que forma eu vou divulgar esses dados. Portanto, o projeto tem para a ciência a mesma função de que uma planta tem para a construção de uma casa. Eu digo o que eu vou fazer, como eu vou fazer, onde eu vou fazer, quando eu vou fazer, em que prazo eu vou fazer e quanto vai custar. Então, este é um projeto. A função do projeto é garantir que um determinado conhecimento possa ser produzido com uma determinada soma de recursos, em um determinado tempo, com as condições que se estabelecem, por exemplo, dentro de uma universidade ou dentro de um departamento.